Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu venho trazer uma palavra mais uma vez ao teu coração. E hoje tenho o propósito de repartir com você uma palavra sobre a vida da igreja. Nós fazemos parte da igreja e é importante que nós tenhamos uma compreensão da vida da igreja, do que é a igreja. E eu quero repartir com você esta palavra. Aqui no texto de Hebreus, capítulo 10, há dois textos que eu quero usar aqui nesse vídeo para repartir com você essa mensagem. Hebreus capítulo 10, do versículo 25 e Hebreus capítulo 10, versículo 38. No versículo 25, ele traz uma palavra que tem a ver com esse momento que estamos vivendo aí, de toda essa pandemia que tomou conta do mundo e do Brasil. Vejam só, no versículo 25 de Hebreus 10 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja só, não deixeis de congregar-vos. Outra versão diz: não deixemos de congregar-nos. Nós estamos aí em torno de um mês e meio, em torno de 45 dias, já sem reuniões nas igrejas, na nossa igreja. E isso gera uma situação toda, com relação às reuniões, ao estar no culto, a viver a vida da igreja, como isso é importante, pessoas ficam inquietas porque não está havendo reunião. E aqui o texto, principalmente eu estou fazendo uso desse texto a propósito, não deixeis de congregar-vos. Mas agora você não está podendo congregar. Há uma lei de saúde pública, uma lei toda envolvida que não está permitindo que tenhamos reuniões, leis de precaução, de cuidados devidos, Mas o que eu quero chamar a tua atenção é quanto ao seguinte: como você está vivendo esse momento sem as reuniões? Como está a tua fé? Quão dependente você é da reunião? E aqui, quando você lê esse texto, não deixeis de congregar-vos, ou não deixemos de congregar-nos, como ficamos? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Veja, primeira coisa, esse texto não se trata de um mandamento, de uma lei. Esse texto se trata de um conselho sábio. Conselho sábio do autor da carta aos Hebreus. Ele está falando da importância da congregação, da importância da reunião, da importância da vida em comunidade. Ele não está dizendo que é uma lei, porque uma lei, ela é uma realidade quando ela serve para todos em qualquer situação. Mas há pessoas que não podem frequentemente já frequentar a igreja, frequentar reuniões. Veja só, eu quero que você entenda isso. Eu não quero dizer aqui com isso, de maneira nenhuma, que a reunião da igreja não é importante. Não, a reunião da igreja é importante. O próprio texto diz que é importantíssima. Não deixeis de congregar-vos, principalmente quando vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, o texto está destacando algo da importância de se congregar. Mas, no momento, não estamos podendo nos congregar. Então, aí vem a contrapartida. Como viver esse momento? Você é inteiramente dependente da reunião? Outro dia, eu li um texto, logo no início dessa pandemia, desse problema todo, alguém postou algo que eu gostei muito e alguém disse: os cristãos, evangélicos, católicos, eles não foram preparados para viver a fé e viver o evangelho. Foram preparados para frequentar reuniões.
Eu gostei muito desse pensamento, e é uma verdade, porque nós nos tornamos dependentes das reuniões, embora ela seja importante. Eu quero que você entenda isso, em momento nenhum pensar que estamos falando aqui de algo que não é importante. A reunião é importante, mas há momentos que você não pode estar reunido. Eu posso dar exemplos. Uma enfermidade que às vezes te acomete, ou alguém da sua família, que impede que você esteja congregando. Uma situação diferenciada, existem muitas, que impede que você esteja congregando. Esse texto, eu preciso ligar ao texto do versículo 38, que é do mesmo capítulo 10 de Hebreus, que diz: mas o meu justo viverá pela fé. Tem uma outra versão que diz da fé. Quando você deixa de se congregar, como nós estamos aí 1 mês e meio sem se congregar, o que acontece com a tua fé? Você está perdendo a sua fé? Eu estou chamando a tua atenção e estou fazendo esse vídeo aqui a propósito, porque você precisa pensar o quanto você vive o Evangelho, o quanto você vive a fé e o quanto você depende de reuniões. Tá? Então, para isso eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: pensa comigo, se a igreja, por alguma questão, uma lei que viesse dizendo que a igreja não pode mais se reunir, que a igreja foi fechada, foi caçada. Ah, mas isso não acontece. Olha, é só você ler a história da igreja primitiva, da igreja apostólica, quando eles foram perseguidos pelos judeus, pelos romanos, e eles tinham que viver escondidos e depois tiveram que sair de Jerusalém. A própria perseguição que eles sofreram fez com que eles se espalhassem para outras terras, para outros países, porque eles não podiam se reunir. Então, hoje nós vivemos momentos tranquilos, onde nós podemos nos reunir todo dia se quiser. Mas, e se você vivesse em um país onde a fé cristã é proibida? Existem países onde a fé cristã é proibida, que vivem embaixo de pressão, de perseguição, até de morte. E pessoas às vezes se reúnem às escondidas, porque ela não pode. Então a minha pergunta aqui, para que você possa avaliar um pouco, medir um pouquinho da tua fé, do teu cristianismo, do evangelho que você vive, eu queria que você pensasse isso. Eu não estou falando, não preciso ir na igreja mais, quando a igreja voltar a se reunir, eu me acostumei, eu estava falando com a Anísio aqui hoje de manhã, e a gente falava que muita coisa depois dessa pandemia vai permanecer. Várias coisas que estão acontecendo agora, elas vão permanecer. Então, que não aconteça com você também, quando acabar a pandemia, que diz, não, agora eu estou acostumado a não ir na igreja, não ir nas reuniões, então não preciso ir mais, eu não preciso de igreja. Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo, o que eu quero que você pense, é o quanto a fé está firmada no teu coração. Isso aqui que o versículo 38 diz: o meu justo viverá da fé. Você vive da fé ou você vive da igreja, da reunião? Você vive da sua fé em Deus, da sua fé em Cristo, ou você vive da sua fé no seu pastor, no seu líder? Você é dependente de Cristo, você é dependente do teu pastor, do teu líder? Olha, eu não estou desconsiderando nada. O pastor é importante, a reunião é importante, isso que eu quero que você entenda. Mas eu quero que você use esse momento para avaliar o nível de vida com Deus que você tem. Que vida com Deus você está vivendo agora, nesses dias que você não tem reunião? Você ora, você lê, você tem comunhão com Deus, você mantém a tua fé. Se você chegasse à conclusão que você nunca mais vai frequentar igreja, reunião, você manteria a sua fé? Isso que eu quero que você pense. O quão dependente você é da reunião. A reunião, vou repetir, é importante. É importante. Mas aqui a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé.
Talvez seja esse um momento de você colocar isso em prática. A fé, a sua fé não pode se apagar, a sua fé não pode esmorecer, a tua fé não pode diminuir, a tua fé não pode sumir, a tua fé está plantada no Senhor, a tua fé está plantada na palavra de Deus, nas suas promessas, a tua fé está plantada na vitória de Cristo. Eu estou firmado nele. Então, lógico, nós queremos nos reunir, vamos nos reunir, daqui a pouco, quando terminar toda essa problemática, vamos voltar a nos reunir. Mas eu quero que você pense nisso, que você deve viver a tua fé em Cristo, no Evangelho, como Deus afirma aqui na sua palavra, Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé. Eu quero orar por você. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o teu coração esteja firmado no Senhor. Que o teu coração esteja alicerçado no Senhor. Que nada, nem o coronavírus e nem qualquer outra situação venha tirar você da fé. Mas que você viva a sua fé no seu interior, com a sua família, na sua casa. E que você mantenha a tua vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.